no Jornal Jurídico de hoje, vocês irão aprender sobre o que é a advocacia pública e terão o prazer de assistir uma reportagem muitíssimo importante. Então, a advocacia pública, de uma forma muito exemplificativa para que vocês possam entender, aparenta um pouco com a advocacia particular. Só que essas pessoas estão defendendo a União, estão defendendo os estados, como o estado da Bahia, o estado de São Paulo, e eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. Primeiramente, a advocacia pública, ela está prevista na nossa Constituição Federal. Então, ela precisa existir e ela é extremamente organizada. No âmbito da União, a gente tem a famosa AGU, Advocacia Geral da União, que tem duas funções, a função de defender a União e a função de orientar juridicamente o Poder Executivo e os seus ministérios, como, por exemplo, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho. Dentro da Advocacia Geral da União, dentro da AGU, vamos ter 4 órgãos e cada um tem a sua função. Primeiro, teremos a Procuradoria-Geral da União, a PGU, que vai defender unicamente a União, como também prestar assessoramento jurídico. Vamos ter a Procuradoria-Geral Federal, preste muita atenção nela, pois ela é quem vai defender as instituições e as autarquias ligadas ao Poder Executivo, ligadas à União. Como um exemplo, o INSS. Vamos ter a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que ali vai envolver a questão de tributos e de impostos, e vamos ter a Consultoria da União, que vai prestar consultoria para os órgãos da União, então a consultoria jurídica. Dentro dos estados, dentro de cada ente federativo, como eu falei para vocês, vamos ter procuradorias gerais do estado. Então, a gente tem a Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, em que dentro dessas procuradorias teremos procuradores que irão defender o estado da mesma forma como eu expliquei, que também tem dentro da AGU. Deve-se lembrar que esses procuradores, eles só vão conseguir o cargo mediante concurso público, e isso está previsto na nossa Constituição. A advocacia pública, pessoal, é muito importante para a organização de um Estado democrático e para a organização do Estado brasileiro, porque em vez de a gente ficar achando que ela defende a União, que ela defende as instituições do ente federativo, ela está defendendo também os nossos direitos, porque ela também tem o dever de fiscalizar, e ela fiscaliza como que o Poder Executivo, como que o Estado também está atuando, fazendo com que não se tenha muitos gastos. Logo, ela está para garantir também os nossos direitos. Agora, vocês ficarão com a nossa reportagem, que foi feita por Maria Beatriz, com narração de Laila Almeida. São 180 quilômetros que separam Feira de Santana do interior de Pintadas, e foi esse o caminho percorrido por nossa equipe para que pudéssemos chegar até Dona Maria, após aproximadamente 3 horas de viagem. Mas a distância real vai muito além do que se mede no mapa. Aqui mora Dona Maria, uma mulher que carrega na pele o sol do semiárido e nas mãos as marcas de uma vida inteira de luta. Em meio à terra seca e ao clima implacável, ela resiste, dia após dia, tirando da agricultura familiar não o lucro, mas o mínimo para sobreviver e prover o sustento da sua família. O que se planta, mal dá para comer. O que se colhe, quase nunca sobra. Ainda assim, Dona Maria segue, cuida dos bichos, da casa, da lavoura e dos filhos. Sempre exerceu o papel de cuidado, desde criança, quando já ajudava os seus pais. Hoje, Dona Maria ainda cuida, mas sobretudo se descuida, na medida em que assume sozinha o papel de chefe da família, mãe solo de 5 filhos, sustentando o lar com o que a terra permite. Vixe, esse celular tá vibrando aqui, é o que é? Atrapalhando a comida para minhas galinhas? Vixe, é o INSS. O que é? Oxi, eles pegaram meu aposento, mas por quê? O que é que eu vou fazer agora, meu Deus? Eu tô tão velhinha, eu tô caindo das pernas, não aguento mais. Eu vou ter que botar o INSS na justiça, mas
contra o INSS na justiça? Quem é que defende o INSS? Porque se eu boto um advogado para processar o INSS, alguém tem que defender o INSS. E quem é que defende o INSS? Mas como é que pode, rapaz, negar um aposento com uma velha da roça já? Ô, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho nem dinheiro para pagar advogado. Mas ainda fico com essa dúvida. Quem é que defende o INSS? Olá, doutora Bianca. De antemão, te agradeço imensamente por estar conosco aqui no nosso jornal e espero que esse momento seja proveitoso. Doutora, a gente entende que a Advocacia da União, ela atua defendendo juridicamente o Estado e garantindo que essas leis elas sejam aplicadas de forma coerente. Contudo, isso vem impactado diretamente a vida de vários cidadãos, especialmente no que tange aos casos parecidos com o de Dona Maria. Doutora, a começar pela primeira pergunta, por que acontece de uma pessoa que trabalhou a vida inteira ainda assim encontrar dificuldades ao solicitar sua aposentadoria? Olá, é um imenso prazer estar aqui. E referente à sua primeira pergunta, isso costuma acontecer por alguns motivos, tanto por divergências cadastrais, falta de documentos e até mesmo veículos antigos não registrados, tanto por falhas do sistema. E geralmente são situações comuns, ou seja, elas podem ser corrigidas tanto administrativamente ou até, quando necessárias, pela via judicial. Doutora, e como a Advocacia da União ela se insere nesse tipo de situação envolvendo o INSS? Bom, a Advocacia da União, ela representa o INSS e a União nos processos judiciais. Então, o nosso papel não é negar direitos, e sim garantir que a lei seja aplicada corretamente. Atuamos para que os benefícios sejam concedidos de forma justa, evitando essas fraudes e também corrigindo erros que prejudiquem a segurança, como, por exemplo, o caso da Dona Maria. Muitas vezes, trabalhamos tanto para o próprio INSS para regularizar informações e acelerar o reconhecimento de direitos. Então, nessas situações, doutora, o que Dona Maria pode fazer para resolver esse problema dela? Bom, nesses casos, por exemplo, como o de Dona Maria, ela deve reunir documentos pessoais, como carteira de trabalho, carnês e documentos também que comprovem seu vínculo. Posteriormente, ela pode pedir uma revisão administrativa no próprio INSS, ou seja, se o erro persistir, ela pode procurar a Defensoria Pública, tanto um advogado particular ou até mesmo um atendimento jurídico gratuito. O importante é ela não desistir, ou seja, o direito existe e ele precisa ser reconhecido. No caso apresentado de Dona Maria, qual seria a melhor forma para resolver esse conflito, doutora? Bom, no caso de Dona Maria, esse é um problema que é um vínculo antigo que não aparece no sistema. Então, com documentos que comprovem esse período de trabalho, o INSS ele pode garantir e corrigir o cadastro. Se isso não acontecer administrativamente, a via judicial garante que esse tempo seja reconhecido. É um caso com solução.